Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma edição do nosso podcast, né, o EliteCast. E dessa vez estamos recebendo aqui em São Luís um grande amigo já que fizemos, né, devido aos assuntos que a gente trata, que são as avaliações, perícias, e em vários momentos já estivemos juntos de forma virtual e também de forma presencial em alguns eventos. Então, para mim é um grande prazer receber aqui em São Luís, na nossa casa, no nosso estúdio aqui, no Estúdio Elite, o grande professor e profissional Jefferson Marinho. Seja bem-vindo, Jefferson. Obrigado, Murilo. Primeiramente, é um grande prazer estar aqui contigo, fazendo parte desse podcast, né? O pessoal que está assistindo aí certamente vai ter a oportunidade de ver um bom debate aí sobre a boa engenharia e perícias. Mas, para a gente começar, se apresenta, fala um pouquinho aí quem é o Jefferson Marinho, para quem eventualmente não conhece. Sei que deve ser a minoria, mas é bom se apresentar. Bom, eu sou engenheiro civil, né? Já tenho mais de 30 anos de atuação. No meio da minha atuação aí, eu me envolvi com o direito no sentido de ficar realmente apaixonado pelo direito. Já fiz direito maduro, tenho uma outra formação em tecnologia da construção civil, na área de topografia e estradas, e ao longo do tempo eu fui me capacitando, porque eu acho que essa é uma das ferramentas principais para você evoluir, é a capacitação. Então, eu fui me capacitando, fazendo mestrado, né? Estou concluindo o doutorado agora, devo estar defendendo agora em setembro, se Deus quiser. Tá? E a gente presta serviço para iniciativa pública, para iniciativa privada, né? Sou credenciado em diversos bancos, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, Banco do Brasil, atuo como perito do juízo, tanto na Justiça Estadual, Ceará, Paraíba, Pernambuco e na Justiça Federal. Aí a gente vem, ao longo desses anos, militando nessa área, se apaixonando cada vez mais, né? Sou professor também na Elite Pós, em outras pós, e da universidade, né, a qual já tenho também 30 anos de atuação no Departamento da Construção Civil. Em poucas palavras, é esse um breve resumo aí da atuação na área da engenharia. Até porque se fosse fazer todo o currículo aqui, a gente ia terminar o podcast sem finalizar, né? Mas sabe o que eu acho interessante disso aí, Jefferson, de toda essa tua história e teu currículo? É que a gente fala muito, né? Eu tenho certeza que você fala também porque é professor, eu também falo porque sou professor, da importância dessa capacitação contínua. Muita gente acha assim, estão falando da boca para fora. No meu caso, por exemplo, que eu tenho um curso online, é porque ele quer vender o curso dele. Mas entenda que o Jefferson, com toda essa experiência, eu também, com toda a minha experiência, a gente continua investindo até hoje em conhecimento. Então, o Jefferson está fazendo doutorado agora, eu fiz meu mestrado, está com mais ou menos 4 anos, ou seja, depois de uma carreira já consolidada, a gente continua estudando porque a gente sabe que nós estamos numa área tecnológica, né, as legislações, normas mudam muito, e a gente precisa estar todo o tempo se capacitando, se atualizando. Então, é aquele negócio, né? Não é faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não, é faça o que eu digo porque nós também estamos fazendo isso, estamos investindo em conhecimento, participando de congressos. Então, assim, essa capacitação constante, ela é fundamental. Mas, Jefferson, eu queria voltar no tempo agora. Eu sempre gosto de saber como é que foi a origem. Então, quando tu estava lá na faculdade de engenharia, quais eram as perspectivas? O que tu enxergava assim, olha, quando eu me formar, eu quero fazer isso. E depois, o que aconteceu realmente? Tu conseguiu cumprir esse plano ou o plano mudou no meio do caminho? Como é que é? Porque muita gente chega na faculdade, e eu me enquadro nisso, a gente às vezes fica meio perdido. Eu, por exemplo, não tinha uma referência de um pai, de um familiar que fosse engenheiro para que eu pudesse ter essa vivência, né, esse conhecimento da carreira do engenheiro. Então, a gente entra às vezes na faculdade sem saber exatamente qual área a gente vai seguir. E como na faculdade, né, pelo menos na minha, enfatizava muito a parte de projeto, obra, a gente sai com essa visão. Olha, eu tenho que ser executor de obra, eu tenho que ser projetista. Então, na tua faculdade, o que tu pensava? Bom, Murilo, eu vou voltar um pouco mais no tempo, né? Antes de fazer o vestibular, eu sempre gostei muito de matemática, física, então, na minha mente, a engenharia civil, porque as demais engenharias são todas importantes também, mas a civil é aquela que chamava mais a minha atenção, né? Por outro lado, eu também gostava muito de escrever, né? Na minha época de ensino fundamental, ensino médio fundamental, eu ganhei vários concursos de redação, né? Me submeti, aí ganhava alguns prêmios, e aquilo ali foi, inclusive, o curso, o colégio, né,
bancou, me deu bolsa porque eu representava o colégio. Então, eu fiquei nesse dilema, mas a engenharia chamou mais forte. Uma vez cursando a engenharia, como você bem falou, a gente buscava aí ou trabalhar em obra ou trabalhar no escritório, com a parte de planejamento, a parte de orçamentação e tudo mais. Essa nova era da engenharia, que oportuniza diversos ramos, o qual a gente vive hoje, há uns 30 anos atrás não tinha muito isso. Então eu comecei realmente com obra, estagiei em obra, depois fui contratado pela construtora a qual estagiei, depois recebi um convite para construir um complexo religioso, que inclusive é onde a cidade a qual eu moro hoje, fui para lá há 30 anos e fiquei, que é lá no Crato, no Ceará, tá? E com o tempo, essa minha visão foi mudando por conta das oportunidades que foram surgindo. Essas oportunidades foram surgindo e eu me senti obrigado, uma obrigação boa, é bom que se relate isso, me senti obrigado a me capacitar, a ir buscar conhecimento. Eu sempre digo, e não vou deixar de falar aqui também, que eu devo isso a um grande colega que estudou comigo, que foi quem me apresentou engenharia de avaliações. Ele é Luiz Lopes, é do Banco do Nordeste, e certa vez ele esteve lá na região que eu moro, e a gente foi jantar e tudo, e eu vi um documento que era um laudo, e perguntei, o que é isso? Ele disse, não, é um laudo da agência que eu vim fazer. E eu disse, olha, deixa eu ver isso aí. Um assunto interessante, seja curioso, mas aquele curioso investigativo, não aquele curioso chato. Aquele curioso de você ir atrás de novidades, de coisas que podem oportunizar. Então, quando eu vi aquele documento, aquilo me chamou a atenção. E ele foi um cara muito legal e companheiro nesse sentido, porque ele, na época, as normas 56, 75, usava a estatística descritiva, os fatores generalizados, tinha os fatores no São Paulo, usava no Brasil todo, enfim. Mas ele me mostrou aquilo, eu achei muito legal. Depois ele me mandou um manual do banco. Ele disse, olha, só não divulga porque é um documento interno, só vou mandar porque você é um parceiro e tal. E aí ele começou a me colocar nessa área, fazendo assim, parcerias. Ele pegava um trabalho e dizia, olha, faça a vistoria e a pesquisa de mercado. E aí eu fui trabalhando nessa área e as oportunidades foram surgindo. Logo depois veio a oportunidade de trabalhar com perícia. Também lá no fórum não tinha nenhum engenheiro, mandava o pedido de intimação para o conselho mandava uma lista para o fórum não conseguia nomear ninguém, porque era o pessoal tudo caindo fora, não tinha medo, não tinha o conhecimento sobre aquilo, até que certa vez esqueci o nome agora, uma pessoa que trabalhava na justiça e também um oficial de justiça que trabalhava também na universidade, falou comigo, eu fui lá, me apresentei ao juízo e aí foi só uma sequência de sair de uma vara e ir para outra, ir para a Justiça Federal. E um juiz tem um fato interessante, Murilo, que é importante se dizer, quando você presta um bom serviço e você faz com que a sentença do juiz não seja reformada, aí você pode perguntar, o perito tem esse poder? Não é que o perito tem esse poder, mas o documento que ele faz, que é o laudo, é o que vai embasar o juiz na sua sentença, e se esse documento for bem feito, o juiz não vai ter o risco de ter uma sentença reformada. Então, esse juiz, ele me mudou de instância para outra cidade, me convidou para também atender lá, eu comecei, e o raio de atuação foi aumentando. Chegou um ponto dele ir para Sergipe. Aí ligou para mim, eu disse, doutor, eu vou, mas tem um detalhe, eu acho que as partes vão impugnar, porque vai sair um custo caro, deve ter perito aí e tal. E aí, assim, realmente, quando ele foi para mais longe, não teve mais como acompanhar em função disso. Mas incrível, virou um amigo, um cara que a gente conversa, ele tem dúvida, ele liga para mim. Às vezes eu tenho dúvida jurídica, tenho a liberdade de ligar para ele e perguntar qual é o posicionamento majoritário da justiça. Essa semana ainda eu conversei com ele a respeito. Então, gente, presta bem atenção numa coisa, tenha zelo, tenha critério, tenha cuidado no trabalho que você vai fazer. Não deixe para a última hora, porque na última hora vai do jeito que está. A gente não consegue revisar, a gente não consegue aprofundar e, consequentemente, o trabalho fica, no termo popular, meia boca. E assim começou, Murilo. Exatamente. E também um fato interessante aqui, tu comentaste como é que tu teve o primeiro contato com a avaliação de imóveis, e eu nunca me esqueço também a primeira vez que eu, pelo menos, fiquei sabendo que essa área existia. Eu estava no ônibus, indo para a faculdade, e um amigo meu estava estagiando na prefeitura daqui da capital, e ele estava com um livro, do Abu Naman, até hoje eu me lembro a capa dele, uma capa assim,
bem coloridinha, numa versão mais antiga desse livro. E ele estava com esse livro e eu fiquei curioso, engenharia de avaliações, o que é isso? E aí ele me explicou sucintamente que ele estava trabalhando na prefeitura nesse departamento. E foi o meu primeiro contato ali, fiquei curioso, porque assim, eu sempre tive uma convicção, né, voltando também à mesma pergunta que eu fiz para o Jefferson, durante a faculdade, eu não me via, apesar de estar fazendo engenharia, né, e a gente sabia que é projeto e obra, as minhas primeiras oportunidades foram em obras também. Então, desde a parte de estágio até depois que me formei, os primeiros 4, 5 anos foram dentro de canteiro de obras, mas era uma coisa que eu não me via fazendo aquilo pelo resto da vida. O meu plano sempre foi trabalhar também na parte de planejamento, de orçamento de obras e tudo, mas eu entendia que a gente vive de vento de oportunidade. Então, se as oportunidades que estavam aparecendo era para executar a obra, eu vou ir lá. E acho que foi muito importante para o meu conhecimento, né, essa experiência com obras. Eu digo muito que é como se fosse a residência do médico, né? Verdade. Então, por mais que tu vá fazer qualquer outra área da engenharia, esse pé na obra, né, ele vai te dar uma expertise muito grande, porque você consegue enxergar a dinâmica dos serviços acontecendo. Então, foi muito importante para mim. Então, quando eu vi essa parte de engenharia de avaliações, esse livro, eu falei, poxa, pode ser uma oportunidade também. E aí, quando teve a pós-graduação, né, eu cometi um erro que eu considero, né, que é bem comum. Eu fiz a pós-graduação de avaliações e perícias sem nunca ter tido feito um laudo de avaliação. E aí, lógico, agregou? Claro que agregou, né? Todo conhecimento ele agrega. Porém, eu saí da pós-graduação sem ter aquela segurança de realmente fazer um laudo, porque uma pós-graduação tu tem um final de semana de aula por mês, né? Tu não tem ali um acompanhamento mais próximo, tu faz um exercício durante a sala de aula, um trabalho para entregar para o professor, mas na hora do vamos ver, que é para eu sair no mercado e fazer uma primeira avaliação, eu saí um pouco ainda inseguro. E é bastante comum isso, tá? Por isso que eu, até para os nossos alunos, Jefferson, eu sempre recomendo muito. Primeiro, faça um curso de avaliações para você ter ali um primeiro contato, até para você saber se é aquilo mesmo que você quer. Às vezes tem gente que entra na pós-graduação sem realmente ter convicção de que é aquilo que você quer. Eu, por exemplo, já cometi esse erro. Eu fiz uma pós-graduação na área de estruturas, né? E eu nunca trabalhei com estruturas, né, de projeto de estruturas. Então, no primeiro módulo, eu já desisti. Eu falei, não é isso aqui para mim. Então, eu recomendo muito que façam primeiro um curso para você ganhar conhecimento, maturidade, e aí depois, para você aprofundar esse conhecimento, a pós-graduação ela vai servir. E, realmente, eu só fui aprender, né, e até conseguir enxergar a quantidade de oportunidades quando eu entrei na Caixa. Então, eu fiz a pós-graduação antes de entrar no banco, né? Estava trabalhando com obras, e eu sempre tive, Jefferson, um medo muito grande de ser desempregado. E olha como é o destino, né? Hoje eu estou desempregado pela primeira vez na minha vida. Mas isso é outra história, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, como eu tinha muito medo de ficar desempregado, sempre trabalhei em grandes construtoras, eu falei, pô, e se essa construtora me demitiu, o que eu vou fazer amanhã? Então, eu falava assim, olha, cada conhecimento novo que eu aprender, por exemplo, área de avaliações e perícias, depois fiz a pós de segurança do trabalho, eu entendia como se fosse uma ferramenta a mais para eu botar aqui na minha sacola. Se um dia eu precisasse, né, eu tinha lá um monte de ferramenta na sacola que eu podia tirar para poder continuar ativo no mercado de trabalho. E no banco, então, foi que realmente, com a prática do dia a dia, eu fui aprender, né, a parte de avaliações e perícias. E aí, Jefferson, uma coisa interessante foi que, exatamente quando eu estava dentro do banco, em um determinado mês aqui no Maranhão, né, que o Maranhão, se for pegar assim, diversos indicadores, é o estado mais pobre do Brasil, mas só num determinado mês foram 1.000 ordens de serviço, né, lá no banco que eu trabalhava, na Caixa Econômica. E aí eu vi que, nessa época, só tinha 20 empresas credenciadas. Aí eu fiz uma conta, peraí, 1.000 dividido por 20, então cada uma pegou aí, em média, umas 50 demandas, né? Então, ou seja, realmente é uma oportunidade. E aí, como eu já dava aula na faculdade nesse momento, né? Muita gente me perguntava e tal, e foi aí que eu comecei também a ensinar isso para outras pessoas. Mas uma outra coisa importante que tu comentaste, né? Sobre essa questão do teu início, né, e principalmente o início na perícia judicial, é essa questão de o perito ir aumentando o seu raio de ação, né? Então, muitas vezes o juiz ele começa numa cidade menor, né? E à medida em que ele vai tendo mais experiência, ele vai se aproximando da capital, que geralmente é onde ele quer chegar, né? Então, o que eu falo muito para os nossos alunos?
de que se você mora numa cidade grande ou na capital, busque também, né, fazer esse network, esse marketing do perito nas comarcas do interior, porque muitas vezes é um juiz que chegou ali naquele momento, ainda não tem ali os seus peritos de confiança, então é uma probabilidade maior de você receber sua primeira demanda, e como o Jefferson comentou, você fazendo um bom trabalho, primeiro, ele vai querer te passar mais trabalhos porque confia naquilo que você está fazendo. E segundo que ele vai acabar também no bate-papo entre os próprios juízes, te indicando para outros juízes. Se ele muda de comarca, ele vai tentar te convidar para ir também. Então você cria um relacionamento. Eu fiz uma live com o juiz que ele comentou o seguinte, né? Isso também que fique esse aviso para vocês aí, esse alerta. No laudo pericial, muitas vezes, como o Jefferson comentou, está a decisão do juiz, né? Então a responsabilidade é muito grande. E eu não falo isso de forma nenhuma para amedrontar você. Não, muito pelo contrário. A gente tem que estar ciente do tamanho da responsabilidade, mas a gente tem que estar preparado para ela. E não pense, que é a próxima pergunta que eu vou fazer para o Jefferson, que quando você receber uma demanda pericial, por mais experiência que tenha, como o Jefferson, como eu, aquele friozinho na barriga, ele sempre acontece. Por quê? Porque o bom e o bonito dessa profissão é que cada caso é um caso diferente. Então não existe uma receita de bolo, não vai existir um modelo de laudo que é o mesmo para tudo. Então a gente tem que pegar o nosso conhecimento, né, e aplicar para conseguir aquela solução, para fazer aquela análise, né, em questão. Então é sobre isso que eu ia te perguntar agora, Jefferson. Lá no Ceará, né, tu atua tanto na Justiça Estadual quanto na Justiça Federal. Eu queria saber, assim, na tua experiência pessoal, quais são as demandas mais recorrentes que tu tem na Justiça Estadual, na Federal, e quais aquelas que você considerou até hoje mais desafiadoras? Bom, pegar o gancho aqui quando você falou do friozinho na barriga e só fazer um complemento, né? Eu, sempre que estou atuando como perito, eu me sinto como um ator que vai subir ao palco. Toda vida que eu recebo ali o processo, que dou a primeira verificada nos autos, né, dá aquele friozinho na barriga. Muitas delas eu digo, eu vou declinar, mas quem quer ser perito precisa encarar desafios. Solução de problemas. Você está ali para resolver problemas e não para criar problemas para o juízo. O juiz quer a tranquilidade. Ele diz, olha, eu não sei nem para onde vai isso, te vira. Então a gente está toda hora ligando para o juiz, perguntando o que faz. Isso não é salutar. Tá? Então o ideal é a gente analisar, ler com critérios altos e partir para cima. O friozinho na barriga dá, mas a grande conquista no final, você entregar o laudo e ver o juiz fundamentando na tua sentença, não é demagogia, isso vale mais do que os honorários. Porque não é que você se envaideça, mas você sabe que prestou um serviço, duas partes ou mais estavam em disputa, em lide, não conseguiam chegar a um consenso, você foi lá, tecnicamente, apresentou um trabalho que o juiz teve um embasamento para poder pegar a parte técnica e fazer o nexo com a parte jurídica e exarar a sua sentença. Eu tenho uma frase que eu digo o seguinte, a justiça não se faz no laudo, mas através dele. Nós, peritos, não estamos ali para fazer justiça, mas o resultado do nosso laudo vai permitir que o juiz, sim, esse faça a justiça, que é a ele que compete fazer justiça. Tá? Então, assim, qual foi os trabalhos que mais aparecem? Né? Então, eu deixo uma dica para vocês. Estudem avaliações de imóveis, porque a maior parte das demandas, pelo menos lá no Ceará, envolvendo avaliação de imóveis. São desapropriações, servidões, que envolve também. Ah, mas servidão é rural. Não, tem servidão urbana. E você precisa, se você não é engenheiro agrônomo, se é engenheiro civil, né, você vai trabalhar com servidão, sim, dentro da área urbana. As redes de telecomunicações, fibra ótica, elas estão passando nas propriedades privadas e isso gera uma demanda para nós. E poucos profissionais sabem atuar com avaliações de servidão. E a desapropriação é uma avaliação, mas ela é uma avaliação mais específica. Então, ela requer alguns conhecimentos diferenciados
diferenciados a depender do caso. A maior parte é isso. Na Justiça Federal também, lá no Ceará, Pernambuco, Paraíba, 2 grandes obras, elas puxaram aí as perícias, né, que eram as desapropriações nas áreas da transposição do Rio São Francisco, né, e na Transnordestina, que liga o porto de Suape, em Pernambuco, ao porto do Pecém, e agora vai se estender até o Piauí, né? Então, essas áreas passam por propriedades privadas e isso requer avaliações. Só que, nos últimos anos, a gente já comentou muito isso, né? A indústria do vício construtivo. E já ia te perguntar sobre isso. E hoje, na Justiça Federal, a maior parte das demandas, elas estão sendo demandas que envolvem vícios construtivos, sobretudo a engenharia diagnóstica, né? Para você tanto diagnosticar o dano, ver a relação do nexo de causalidade e também envolve, às vezes, a avaliação, porque o juiz quer saber se aquele imóvel, né, o valor de mercado dele compensa uma recuperação, porque como é um imóvel segurado na Caixa Econômica, às vezes a decisão do juiz pode ser de quitar o financiamento, né? Então isso é com ele, mas às vezes, é uma avaliação, é uma perícia complexa porque ela envolve orçamentação, ela envolve várias áreas do conhecimento, apesar de, infelizmente, os honorários para esse tipo de ação são muito módicos, né? Mas a gente tem conseguido algumas conquistas, tem mostrado ao juiz que fazer aquela avaliação simplificar, aquela perícia simplificada, às vezes traz um complicador, porque há recursos e às vezes é reformada a sentença. Então a gente tem fundamentado aí as nossas propostas e o juiz muitas vezes tem invertido o ônus da prova e feito com que construtora e caixa elas paguem os honorários, porque querendo ou não, né, muitas vezes elas têm razão na ação, mas às vezes é a parte mais envolvida, né? Então, resumindo, avaliações de imóveis e hoje na Justiça Federal vícios construtivos. Tá? Na Justiça Estadual tem vício construtivo também, mas ela é mais isolada, é um caso mais um aqui e acolá, porque como envolve Caixa Econômica Federal no programa Minha Casa Minha Vida, né, é uma política pública, então recai sobre a Caixa. Nos demais casos, mesmo que o imóvel seja financiado, a Justiça já tem jurisprudência maciça nesse sentido, que não compete à Caixa a responsabilidade, porque ela apenas emprestou o recurso. Ela não fez a fiscalização, ela não fez contratação de empresa, né? Então compete à Justiça Estadual, sendo as partes o mutuário e a construtora e, às vezes, a seguradora. Tá? Bem, uma coisa que o Jefferson falou aqui, parece até que a gente não combinou antes, né? Mas eu falo muito isso, né, Jefferson? Que, assim, não importa qual a área seja a perícia, mas, em geral, sempre vai puxar para a parte de custos ou de avaliações. Porque se, como caso tu comentaste, né, de vícios construtivos, mas sempre, no final das contas, tem que transformar isso em algo palpável monetariamente. Exatamente. Então, ou calcular os custos para fazer aquela recuperação. Então, muitas vezes, né, o juiz ou as partes vão fazer quesitos no sentido de, tá, mas quanto custa recuperar isso? E aí tem gente que fala assim, Murilo, eu preciso como perito responder, fazer o orçamento? Sim, precisa, tá? Esse é um dos quesitos que estão ali e que serão importantes para o juiz tomar sua decisão. Ou muitas vezes, né, mesmo que envolva vícios construtivos, pode o juiz querer saber quanto vale o valor do imóvel ou se aquela determinada manifestação quanto perdeu o valor do imóvel, ou com aquela reforma que foi feita, qual o valor que foi acrescido ao valor do imóvel, enfim. Então, são muitos questionamentos acerca de avaliações de imóveis e de custos. Então, independente de qual for o assunto da perícia, muitas vezes vocês terão que responder quesitos que envolvam custos, né, que é a parte de orçamento de obras e avaliação de imóveis. Mas é importante lembrar o seguinte, quem trabalha com avaliação de imóveis necessariamente precisa ter noções básicas de custos. Por quê? O método, por exemplo, evolutivo, né? A gente precisa fazer orçamento ou sintético ou paramétrico em cada caso, e por isso esse conhecimento ele é bastante importante. E em relação a essa questão da indústria dos vícios construtivos, Jefferson, tu com toda a tua experiência aí com vários casos que você atuou lá, é importante a gente falar sobre isso. O perito, ele precisa de um conhecimento, em geral, lógico que tem as especificidades, né?
Então tem perícia de tudo. Pode ter de um prédio que pegou fogo e que vai depender de fazer vários ensaios tecnológicos e tudo. Mas como a gente está falando desses mais comuns, né, que é essa indústria dos vícios construtivos, são trabalhos que dependem de um conhecimento muito avançado na área de patologia, ou a pessoa pegando ali um livro, pegando uma norma, ela consegue absorver, porque é importante lembrar também, pessoal, que entre você receber uma nomeação e você ir lá fazer a diligência e fazer o laudo, existe um lapso temporal que, se for algo simples, eu consigo pegar um livro, até mesmo fazer um curso, né? Fazer um curso rápido sobre aquele assunto, dependendo do valor da perícia, pode compensar eu fazer um curso rápido sobre aquele assunto. Então, o que eu queria perguntar para o Jefferson era isso: se o conhecimento, em geral, ele precisa ser algo muito aprofundado, ou se um profissional que, mesmo que ainda não tenha um conhecimento aprofundado, ele recebeu a nomeação, dá tempo dele estudar para fazer aquele trabalho? E complementando com essa pergunta, também muita gente que vai atuar na área de vícios construtivos fica preocupado porque fala assim, eu vou precisar de comprar equipamentos. Então a pergunta também, eu vou precisar sempre fazer ensaios, ter equipamentos, porque tudo isso meio que vira um obstáculo na cabeça de quem está começando a achar que precisa disso tudo. Então eu queria, na tua experiência, como é que essas demandas em geral de vícios construtivos? Murilo, a rigor, a maior parte dessas demandas, né, são demandas em imóveis simples, casas de 50 metros quadrados, com um sistema convencional de construção, então não tem muito mistério. Agora, em cima daquilo que a gente tinha dito, né, quando eu vou ser perito, eu me sinto um ator. No ato da perícia, aí é que você tem que ser um ator mesmo, para não se envolver com as partes. O que eu tenho observado é que muitos peritos, né, não sei se provocado por uma emoção ou por ser a decisão mais fácil, imputa à Caixa Econômica e à construtora toda e qualquer responsabilidade. E não é assim. Primeiro, nós não vamos imputar responsabilidade nenhuma, isso é função do juiz. Nós vamos mostrar o nexo de causalidade, a partir desse nexo, o juiz vai interpretar aquilo e vai atribuir, né, as responsabilidades a cada parte. O que nós precisamos fazer é separar o joio do trigo, mostrar o que são vícios e o que é falta de manutenção ou mau uso da edificação. E muitas vezes isso acontece. E eu vejo os laudos sendo muito tendenciosos a imputar à Caixa Econômica essa responsabilidade. Então, nós não podemos correr esse risco, né, de alguma forma, nos envolvermos com a situação e achar que a Caixa, por ser da União, ter muito recurso, ou a construtora, por ter diversos empreendimentos, eles têm que pagar isso, o coitadinho. A gente sabe que às vezes há falhas construtivas, mas separe. Se aquilo ali tiver dentro de um vício oculto ou dentro daquela garantia estipulada, tanto pela lei quanto pelas normas, né, você faz ali a divisão daquilo de forma que o juiz entenda muito bem o que é que vai ser responsabilidade da construtora e o que é que vai ser responsabilidade do adquirente, do morador e tudo mais. E nessas ações de vício construtivo, né, eu fiz agora recente, semana passada, eu gosto de fazer a anamnese, né, eu vou conversando com as pessoas, os moradores, antes de entrar na parte técnica, para manter aquele bom papo, a pessoa, você está chegando, quebra o gelo, e você consegue extrair mais informações. E quando eu perguntei ao mutuário, ele disse, não, eu não fiz nenhuma reclamação. Porque eu fui pelas beiradas até eu chegar de uma forma bem sutil nessa pergunta e ele disse, não fiz nenhuma reclamação. Isso não compete a nós peritos, né? Mas a gente já fica com a antena ligada, né, de que aquilo ali é essa indústria de vícios construtivos, às vezes são escritórios de advocacia, pela a manifestação que eu vi que ele apresentou à Caixa Econômica, são termos puramente técnicos e jurídicos que a gente sabe, e muito genérico. A casa rachadura generalizada, infiltrações generalizadas, e não tinha nada disso. Tá? Aí, com relação aos equipamentos, muitas dessas análises, né, são inspeções sensitivas, que você consegue sem aparelhos mesmo. Né? Você tem um fissurômetro, já ajuda bastante. Né? Você tem um pacômetro, que não é caro, para saber se tem verga, contra verga, se tem pilar, onde é que passa a tubulação. Na maioria delas, eu diria que 99% resolve tranquilamente esses
poucos equipamentos que não são caros. Agora, para você ir para equipamentos mais refinados, né, seriam empreendimentos, e quem trabalha com condomínio maior, aí não, porque é um prédio, tem uma estrutura, aí requer, às vezes, até ensaios em laboratório para que você possa fazer isso, né? Mas, via de regra, essas demandas aí você consegue resolver sem muito problema. E o fato de, eu vou dar uma estudada aqui na literatura, cuidado com as pesquisas na internet, porque você encontra de tudo lá. Saiba filtrar, vá buscar em fonte, não dê gulgada não, entre em sites que tragam artigos científicos publicados em revistas renomadas, no Brasil e no exterior, e aí você consegue trazer ali um bom resultado com relação a isso. E nós temos uma boa literatura também no Brasil que traz informações a respeito disso, né, de forma prática, onde você vê estudos de casos, pode fazer por analogia o que aconteceu num caso e no outro e aplicar isso sem muito problema. Interessante, só para complementar, Murilo, uma perícia que é uma daquelas que deu um friozinho na barriga, tem uma grande barragem no Ceará, é conhecido, né? Fagner canta ela, é a barragem do Oroz, né? Acho que todo mundo já ouviu falar, e havia uma denúncia do Ministério Público Federal sobre risco de tombamento, né, daquela barragem. E aí eu fui nomeado perito, uma daquelas que o juiz direciona, olha, só tem você, faça isso aí, e dá um friozinho na barriga. Porque você dá um diagnóstico daquilo, de que há o risco e não há, o DENOX vai cair em cima de você. E se você diz que não há o risco e há, né, e depois ele rompe, a população vai cair em cima de você. E eu fiquei, aceito, não aceito, aceito, não aceito, aceitei. Né, durante que há um prazo, né, ao você ser nomeado, apresentar a proposta de honorários e a data da perícia, eu fui me capacitar. Né, porque eu já tinha um conhecimento de barragem, mas fazia tempo que eu não atuava com isso. Aí fui estudar todos os elementos da barragem. Todo dia eu pegava uma horinha ali, dava uma estudada, comprei alguns livros e fui analisando. Fui no DENOX, peguei alguma literatura atual do DENOX, fui analisando, ela veio. O Ministério Público fez em torno de 50 quesitos, muito bem fundamentados, no entanto, não teve uma assistência técnica, né? No dia da perícia não mandou ninguém. O que é que eles faziam? Quando eles recebiam o laudo, eles encaminhavam ao Ministério da Integração para o Ministério da Integração se manifestar a respeito. Por outro lado, o DENOX também não enviou assistente técnico, né? Que isso não é bom, porque a gente tem que se virar em loco, né? Mas teve que acontecer, tá? E eles também entraram tiveram a oportunidade de analisar o laudo. A grande vantagem, Murilo, nem Ministério Público, nem DENOX impugnaram o laudo, né? Eles conversaram entre si, eu vi isso depois na decisão do juízo, né? Entraram, fizeram, não vou chamar de TAC, e na realidade é um TAC, porque o TAC é antes do processo, né? Eles fizeram um acordo judicial, né, para o DENOX, num determinado período, fazer as intervenções. E, aguçando a sua curiosidade, tinha risco ou não tinha risco de desabamento? Iminente, não havia risco de desabamento. Nós verificamos diversos pontos do talude e do sangradouro, há alguns pontos isolados de erosão, mas nada que comprometesse o talveg por completo, né? Então não havia nenhum indício, aí é toda uma investigação técnica, analisando parâmetros de um desabamento, né, de um tombamento. Mas as pessoas que não conhecem, vê às vezes um caminho de erosão e já se assustam porque é um volume fora do comum de água, né? Então, isso sempre vai acontecer, independente da sua experiência, você vai se deparar com casos que você vai ter que queimar a pestana, vai ter que estudar, se capacitar cada vez mais. A gente não pode parar no tempo. Se a gente parar, a gente cai e o pessoal passa e deixa você lá atrás. Então, você tem que estar se capacitando constantemente. Bem, teve vários pontos aqui que eu anotei para poder comentar aqui em cima da resposta do Jefferson. A primeira em relação a essa questão dos sintomas, né? Coincidentemente, ontem, uma médica aqui da cidade me pediu para visitar o apartamento dela porque estava lá com algumas fissuras, né, nas alvenarias, e ela preocupada de ser algo estrutural. Então eu fui lá, olhei e vi que não era nada grave. Então isso é muito importante porque o leigo, né, ele pode ter essa impressão. E outra coisa que é importante também, que nesse mesmo exemplo aqui, que o Jefferson comentou,
sobre a importância do profissional, perito, ele não ser estritamente técnico, ele também tem que ter um pouco da parte humana, né? Então, às vezes, não é só o que eu estou enxergando ali, mas é a conversa que eu tenho ali que pode me dar algumas chaves da solução. Nesse caso específico, Jefferson, quando eu estava lá conversando, primeira coisa que apareceu, o síndico, né, apareceu, e aí o síndico comentou primeiro que para poder servir também como um insumo para eu poder tomar a conclusão final. Que em outros apartamentos, em cima, embaixo, do lado do outro, não tinham nada parecido. E a segunda coisa que o síndico acrescentou, olha, essa parede aqui que está com esse problema não existia no projeto original, ou seja, foi uma reforma. Então isso tudo vai trazendo elementos para que a gente possa fazer a conclusão. Então essa conversa ela é muito importante. Claro que o perito ele tem que chegar lá, ele tem que ser completamente isento, mas não significa que ele precisa ser, né, sério e não conversar com ninguém. Não, converse que você pode pegar ali naquela conversa elementos importantes. Outro ponto importante aqui que o Jefferson comentou acerca do cuidado que a gente tem que ter com pesquisas. Assim, eu fico triste, daqui a pouco a gente vai falar sobre livros, né, com o Jefferson aqui, eu fico triste demais porque os engenheiros, arquitetos, eles são viciados em querer o livro que está de graça na internet em PDF. E aí qual é o grande problema disso? Primeiro, né, que é um claro desrespeito ao autor, né, fazer isso. E segundo, que assim até desestimula outros profissionais a escreverem livros. Então depois a gente não pode reclamar, não tem livro sobre o assunto tal. Mas qual o incentivo que a gente dá para que esse profissional sente, porque dá um trabalho grande redigir, né, um livro todo, para depois alguém pegar aquele livro e jogar na internet. Então a gente precisa primeiro valorizar o trabalho. Eu sempre falo o seguinte, se você é engenheiro, tu ia gostar que alguém pegasse o teu projeto, tirasse um xerox e fizesse lá uma obra com o teu projeto sem você ganhar nada? É exatamente a mesma coisa de quem escreve um livro. E na internet, devido a essa questão, tu vai encontrar muito material obsoleto. Então, por exemplo, teve agora uma aluna recente que ela teve um problema com o Banco do Brasil, né, numa análise de um laudo dela. E aí ela pegou uma versão de um livro de orçamento de obras da época que eu estudei e falou assim, olha, isso aqui tá errado, olha aqui e tal. Aí eu falei, olha aí qual é o ano desse livro. Aí ela olhou lá e eu falei, olha, de lá para cá já mudou muita coisa. Então, olha o acórdão tal, olha as coisas que aconteceram depois. Então, isso por quê? Porque a pessoa às vezes quer economizar 100, 150 reais em comprar um livro. Então, o livro a gente tem que ter livro. Eu não estou dizendo que você vai ter que amanhã pegar e comprar 50 livros de uma vez, mas crie o hábito de você ir comprando livros para você ter na sua estante. Não obrigatoriamente você vai precisar ler aquele livro do início ao fim de uma vez, não, mas como material de consulta. O teu laudo, ele tem que estar sempre bem fundamentado. Fundamentado em quê? Em livros, em normas. E, pelo amor de Deus, livros e normas atuais. Uma das maiores vergonhas, na minha opinião, que pode ter um laudo pericial é o perito colocar ali uma referência em um livro que já esteja obsoleto, em uma norma que já esteja obsoleta, ou seja, aquela norma já tem uma versão mais recente dela, e por incrível que pareça, isso acontece. Então isso é uma das maiores vergonhas que você pode cometer, né? É um erro infantil. E hoje, em relação à questão das normas, nós temos, inclusive, para quem é engenheiro, né? Lógico que tem uns arquitetos aí que vão ter um pouco mais de dificuldade nesse momento, porque os engenheiros, agora existe uma parceria entre o CONFEA e a ABNT. Então, todo aquele engenheiro que esteja adimplente com o conselho pode consultar por tempo livre as normas técnicas. Então, você vai lá no site, ABNT, se eu não me engano, é abntcatálogo.com.br/CONFEA. Mas se você botar aí no Google aí, ABNT CONFEA, você vai encontrar lá, você entra com o seu nome, o número do seu CREA e tal, e você consegue ter acesso a essas normas. Então, hoje não faz mais sentido ficar procurando norma em grupo de WhatsApp, norma no Google. Você consegue consultar lá e aí você tem certeza de que você está embasando o seu laudo em realmente algo que está válido, tá certo? Bem, outro ponto importante aqui, que aí é a minha próxima pergunta para o Jefferson, ele comentou aqui que assim, né, essa questão da barragem que ele fez. Muita gente me pergunta assim, Murilo, eu posso escolher só fazer perícia de avaliação de imóveis, por exemplo? Olha, é claro que o teu currículo, né, que você vai apresentar, você pode enfatizar aquelas áreas que você tem maior conhecimento, maior expertise. Só que muitas vezes, devido a
não haver outros peritos, né, específicos sobre barragem, né, que enfatizou no seu currículo a sua experiência em barragem, pode o juiz, olha, estou aqui com esse problema e preciso de um laudo pericial. Vamos ver aqui no cadastro aqui, olha, só encontrei esse profissional aqui. Só que esse profissional aqui no currículo dele fala de avaliação de imóvel, não está falando nada sobre barragem. Mas, olha, ele não é engenheiro, ele não é arquiteto, então, será que ele não consegue fazer isso? O juiz vai tentar, vai te nomear assim, até como uma medida meio que de desespero. É por aí. Ó, eu vou nomear essa pessoa aqui porque eu preciso de resolver esse problema. É lógico que você pode recusar. Se você está entendendo que foge, né, ao seu conhecimento, você pode recusar justificando. Mas é importante lembrar duas coisas. A primeira é que, como a gente comentou aqui, né, igual o Jefferson comentou, que ele precisou estudar, você vai ter um prazo para estudar sobre aquela matéria, tá? Então, não é assim, fui nomeado hoje, amanhã eu já tenho que ter conhecimento pleno, ou amanhã eu já vou fazer a vistoria, não. Existe um prazo aí, porque você vai, se for o caso, apresentar os honorários, as partes vão se manifestar quanto aos honorários, o juiz vai homologar, depois você vai agendar a diligência. Então, tem um prazo que dá tempo de você estudar. Mas o que eu queria te perguntar, Jefferson, ainda sobre esse assunto, né, de perícias que às vezes fogem ao nosso conhecimento, é se você já precisou fazer alguma perícia multidisciplinar, ou seja, de repente era um assunto que tu não tinha total expertise e aí tu falou assim, olha, eu vou conseguir estudar aqui, mas mesmo assim, de repente seria melhor eu levar comigo um colega especialista como um auxiliar da perícia. Já aconteceu esse caso contigo? Já sim, e acontece às vezes de forma recorrente. Eu lembro de um caso bem interessante de uma desapropriação numa usina de gipsita, né? E a princípio era desapropriação, né? Quando eu fui ler os autos, eu vi que tratava-se de uma usina cujo minério valia muito mais do que a terra nua e edificações. Então eu disse, olha, capacidade para avaliar minério, eu nem tenho a qualificação e nem a habilitação para isso. Então não dá para eu fazer isso daqui. Por outro lado, eu disse, eu não vou perder essa perícia. Também não posso perder essa perícia aqui, porque eu já venho atuando no juízo, então dei uma lida por completo, né? Nesse caso específico, eu não levei uma pessoa para assessorar, eu fiz diferente e deu certo, né? Na nomeação, disse, honrado pelo convite para atuar como perito, informo que aceito o honroso encargo. No entanto, verifiquei que trata-se de uma perícia multidisciplinar. Cabe a este perito, engenheiro civil, calcular o valor da indenização da terra nua, suas edificações e benfeitorias. No tocante ao minério, sugiro nomear um perito especializado na área, engenheiro de minas, um geólogo, e aí para ajudar o juízo, eu já entro em contato com alguns profissionais que eu conheço, pergunto se posso indicá-los, eles dando o aval, eu coloco o nome deles, qualificação e telefone. Por quê? Porque se eu levo um profissional desse e dá uma zebra, né, e eu fui nomeado para fazer a perícia toda, eu estou nesse rol aí. Quando a perícia é multidisciplinar e cada um no seu quadrado, na sua responsabilidade, se der zebra lá na questão do minério, não é comigo. Tanto é que a parte maior da perícia que houve pedidos de esclarecimentos foi nesse tocante. O juiz, por não conhecer, quando vem a impugnação, o pedido de esclarecimento, ele vem uno, né? Só que o advogado separa. Ele mandou para mim, né? E aí eu respondi que não havia nenhum questionamento no tocante à avaliação de engenharia civil, né? E que aqueles quesitos deveriam ser enviados ao profissional engenheiro de Minas, né? Que eles contrataram um engenheiro de Minas. Tá? Mas acontece. Agora, às vezes, você vai fazer uma avaliação rural, que o juiz te nomeou para fazer uma avaliação rural numa área de desapropriação e tem muita cultura. O profissional indicado aí é um engenheiro agrônomo. Tá? Então, você pode fazer e ser assessorado por esse engenheiro agrônomo para fazer essa parte de mensuração das culturas que tem lá, analisar solo e tudo mais que decorrer disso. Né? Então, tem casos e casos, mas tente sempre do possível, se a perícia for puramente em outra área, decline, que foi um caso, o Ministério Público entrou numa área de Chapada que houve um incêndio, né, e esse incêndio consumiu diversas espécies
nativas lá, e o Ministério Público queria saber qual era o dano ambiental, queria saber o perito estimar qual era o diâmetro das árvores e as espécies. Eu digo, não é minha área. Aí expliquei para o juiz, né? E o juiz entende perfeitamente porque ele não quer julgar isso de forma errada. Se não é a sua área, eu não posso perder a minha primeira perícia. Cuidado, porque a primeira tem que ser a melhor para que você consiga andar, ter a sequência, né? Então, se ela versa sobre uma área que você não tem domínio nenhum, né, eu sugiro que, a princípio, aí você decline, se capacite naquilo ali e vá buscando outras oportunidades que venham a surgir, né? Eu sempre falo, né? Na verdade, acho que essa frase é até do Acácio, eu acho, quase certeza. Que o Acácio fala assim, que o melhor cartão de visitas do perito é um laudo bem feito, né? Então, o primeiro laudo, como o Jeff está comentando aqui, tem que ser o melhor mesmo. Então, por isso que às vezes quem está começando, né? Mesmo que receba uma nomeação, por exemplo, da JG, né? Que a remuneração em geral é baixa, você pode estar majoração, mas nem sempre consegue, enfim. Mas mesmo que você não consiga majoração, eu acho muito importante você fazer, para primeiro mostrar a sua boa vontade, né? Segundo, você começa a criar um relacionamento com o juiz e o principal, você mostra a qualidade do seu trabalho para o juiz. E isso vai fazer com que mais à frente ele possa lhe nomear para outras perícias, tá? Então, em geral, muita gente começa dessa forma. Jefferson, outra coisa também que eu queria que tu comentasse, aqui a gente já está chegando próximo ao final desse nosso bate-papo, passa voando, né? Porque é realmente bastante interessante, muitos cases aqui que foram debatidos. Queria que você falasse um pouquinho em relação ao IBAP, né? Porque eu sei que hoje você está presidente, não é isso? Presidente, segundo mandato no Ceará. Pronto. Eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal entender, porque muita gente fala assim, Murilo, obrigatoriamente eu preciso estar associado ao IBAP para fazer avaliações e perícias. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também sobre quais são as vantagens, os benefícios, né, que o profissional tem ao se associar ao IBAP. Eu já conheço, mas é importante que você comente com todo mundo aí para o pessoal entender, quem está iniciando nessa área, sobre essa instituição. Excelente pergunta e obrigado aí pela oportunidade de difundir, né, esse instituto que tem assim, uma representatividade gigantesca para nós profissionais da engenharia de avaliações. Então, o Instituto Brasileiro de Engenharia de Avaliações e Perícias. Tá? É obrigado estar filiado ao conselho para poder atuar, ao conselho não, ao instituto para poder atuar como perito? Não, não há essa obrigatoriedade. No entanto, os juízes, o judiciário como um todo, ele vê de bom grado aquele profissional que faz parte de um instituto, faz parte de uma comunidade de profissionais que debatem, que estudam, que analisam casos que envolvem perícias e avaliações de imóveis. Porque às vezes eu trabalho com avaliação, mas não trabalho com perícia. Quem trabalha com perícia certamente vai ter que trabalhar com avaliação, porque a grande demanda, como eu disse no início, é envolvendo indenização, desapropriação, que envolve valor de imóvel. Então o IBAP hoje é um dos institutos mais antigos que engloba a nossa categoria. No Ceará ele está com 44 anos. Só de COBREAP, que é o Congresso Brasileiro de Avaliações e Perícias, que tem recorrência a cada 2 anos, né, o maior evento na área, e não deixe de participar. Já vá, compre um porquinho ali, já vá guardando seu dinheirinho ali para esse ano que vem, vai ser em João Pessoa, né, um litoral fantástico aí para a gente, depois do evento, aproveitar. Durante o evento, aproveitar o evento. Né? Então, tem 50 anos de COBREAP. Né? O mais antigo é o IBAP São Paulo. Mas os IBAPs, eles são independentes, no entanto, eles comungam da mesma ideia junto ao IBAP nacional. Então, é fundamental. Eu vejo, Murilo, os médicos, eles se enaltecem, e com razão, né? E a publicidade deles fulano de tal, membro do Instituto de Ortopedia, membro da Sociedade Brasileira, eles usam aquilo como o marketing dele. Nós, engenheiros, a gente não quer mais uma taxa a pagar. Veja bem, é uma taxa porque não tem recurso para vir de outro canto. Aquilo ali é para manter apenas o operacional mesmo. Tá? E o que é que eu ganho com isso? Né? Eu sempre digo isso, olha, só o simples fato de você estar associado, ter uma inscrição, você já ganha muita coisa. Não precisa vir brinde e outras coisas correlatas. Mas tem muito mais coisa. Por exemplo, você tem desconto em todos os cursos e eventos promovidos pelos IBAPs do Brasil inteiro, de 20%. Né? 20% é muita coisa. Né? Você tem parcerias, né? Por exemplo, parcerias com universidades em pós-graduação, onde os membros do IBAP eles têm
um desconto em cima daquilo, parceria com editoras, os eventos muitas vezes que são gratuitos, né? A preferência de inscrição são dos ibapianos, né? Uma rede de network onde os alunos não, os membros tiram dúvidas, é um fórum, né? Há um canal de fórum onde esses casos específicos, profissionais mais experientes dão as suas opiniões, debatem sobre o tema. Então, assim, se você não é ainda associado, reveja, analise, olhe lá no seu estado, veja as condições, né? Não é caro comparado com a anuidade. Isso tem um detalhe ainda. O IBAP ele é uma entidade representativa do sistema Confe-CREA. Tem conselheiro do IBAP em todo o Brasil, tanto estadual quanto federal, se for eleito, né, para ser o federal, debatendo, fazendo parte de comissões e debatendo esses assuntos. Quando a gente vai para aquele debate, não sei nem se deve entrar nisso, mas corretor pode fazer avaliação de imóveis, né, que há uma briga muito grande nesse sentido. O IBAP vem mostrando tecnicamente e legalmente, né, que a lei e as normas elas são a nosso favor. No entanto, o judiciário, né, ainda vem cometendo alguns deslizes, porque isso, ao meu ver, é infringir a lei. O que o corretor tem é uma resolução que permite ele fazer um parecer. Parecer não é laudo, parecer é opinião técnica, e isso ninguém tira deles. Tá? Mas vender a ideia de que ele faz laudo de avaliação, isso não é verdadeiro. Tanto é que Caixa Econômica não aceita, Banco do Nordeste, nenhum banco aceita. Tá? Mas ser membro do IBAP é importante para você estar participando desses eventos, para você estar crescendo como profissional dentro dessa área. As vantagens são essas, entre outras pontuais, né, que vez por outra tem um brinde, uma coisa que ele vai ter, mas isso é o de menos. Bem, eu sempre falo o seguinte, tá, pessoal? Só aqui adicionando alguns pontos aqui na fala do Jefferson. Primeiro que, assim, é lógico que para quem está começando agora, você nunca fez um laudo na vida, primeiro comece a monetizar o seu conhecimento, tá? Então não se sinta obrigado a se associar ao IBAP. Mas entenda o seguinte, se você fizer um laudo só, tu já paga a anuidade do IBAP, tá? E como o Jefferson comentou aqui, quais são as vantagens? Primeiro, essa rede network, né? Você vai trocar ali conhecimentos com outros profissionais atuantes e experientes no mercado. Isso é um ponto já. Tem a questão dos eventos, mas como o Jefferson também comentou, eu acho que é um plus no currículo, né? Então, sem dúvida. Quando você coloca lá embaixo do seu laudo, né, que você é membro do IBAP, isso já é um plus no seu currículo. Além do que, outro ponto importante que o Jefferson comentou aqui. Pessoal, entenda o seguinte, para que a nossa profissão seja valorizada, a gente precisa de instituições fortes. Vou explicar aqui o porquê. Se eventualmente hoje fosse ter uma lei lá que permitisse ao açougueiro fazer laudo de avaliação de imóvel, vou dar um exemplo bem grotesco aqui. Era o Murilo que ia pegar o seu dinheiro, pagar uma passagem, ir lá para o Congresso Nacional, conversar com o deputado para tentar barrar isso. Primeiro que, assim, talvez ele nem me recebesse, porque eu estou representando quem? Ninguém. Então, quando acontece esse tipo de situação, quem vai lá defender os nossos interesses é o CREA, é o CAL, e principalmente, quando envolver avaliações e perícias, é o IBAP. Então, por exemplo, o IBAP, muitas vezes eu fico acompanhando os IBAPs aí a nível regional. Tem IBAP que vai fazer reunião com a OAB para esclarecer os advogados sobre a questão do laudo, quem pode fazer o laudo, etc. e tal. Tem o IBAP São Paulo, que foi lá conversar na Defensoria Pública para defender o aumento dos valores, né, dos laudos periciais e conseguiu êxito. Quando houve, ano passado, uma lei, né, que estava em conversa, que poderia causar algum tipo de ameaça ao trabalho nosso aqui, exclusivo de engenheiros e arquitetos para fazer a avaliação de imóveis, o IBAP logo ligou a antena, né? E aí eu lembro que eu mandei para o então candidato à presidência do Confe-CREA, Vinícius Marques, que hoje é o presidente, mandei essa notícia. Quando ele falou comigo, ele, olha, Murilo, o IBAP de São Paulo já tinha me passado também, vamos fazer uma live aqui, já vamos tentar esclarecer o pessoal. Então, assim, essas instituições elas são muito importantes para resguardar os nossos direitos. Quando tem alguma ameaça, quem vai lá para a linha de frente são eles. E lógico, eles não vão lá com o dinheiro individual de cada um. É preciso que haja toda essa massa contribuindo, né, para que essa comitiva vá lá a Brasília, converse com o deputado. E lógico, eles terão mais autoridade
para conversar com um deputado se ele disser o seguinte, olha, eu estou representando aqui 1000 profissionais. Outra coisa é ele chegar lá, mirradinho, não, eu estou aqui, a nossa associação tem 10 pessoas. O deputado nem recebe, entendeu? Então, a gente precisa fortalecer as nossas instituições para que elas possam nos defender. E por último aqui, para a gente finalizar o nosso bate-papo, que já estamos chegando aqui a quase 1 hora, outro ponto importante que o Jefferson levantou aqui, sobre essa questão de muitas vezes o teu cliente, seja ele o judiciário, seja ele um advogado, ele não conhece as normas técnicas, tá? Então a gente precisa muitas vezes educar o nosso cliente. Eu vou dar aqui 2 exemplos. Às vezes você pode ir se apresentar para um advogado, o advogado, olha, eu estou precisando de um laudo, mas ele pergunta assim, você tem KNAI? Porque tem que ter o KNAI para poder fazer o laudo. Aí ele vai, não, peraí, engenheiro e arquiteto não precisa de KNAI. O que é esse KNAI? É o que os corretores, né, para que eles possam ter o direito de fazer esse parecer, que é o PETAM, ele precisa estar num cadastro nacional de avaliadores de imóveis. Para corretores, engenheiros e arquitetos, a Lei 5.194 e a Lei 12.378 já deixam claro que todo engenheiro e todo arquiteto podem fazer laudos de avaliação. Então, a gente não precisa de KNAI. Então, se o teu cliente vem aqui te pedindo isso, você vai, não, peraí, deixa eu te esclarecer. Está aqui a lei, está aqui a norma. E quando você mostra a lei e a norma, você esclarece para eles. Ontem, um cliente me ligou e falou assim, olha, Murilo, estou querendo fazer uma avaliação de um imóvel comercial aqui, é para renovatória de aluguel e tal. E olha, ele já falou assim, eu preciso de cálculo dessa avaliação por 2 métodos, né? O advogado ele deve ter dado alguma estudada, né? Eu preciso do método comparativo e também eu preciso que você faça o valor do imóvel para venda para a gente calcular ali um percentual, né? Que é o chamado rental yield, né? De quanto seria. Eu quero das 2 formas. Eu falei, beleza, só que assim, eu não tenho como te garantir que eu vou conseguir fazer pelo comparativo. E aí eu fui explicar para ele, olha, é um imóvel comercial de grande porte, para que eu pudesse fazer o comparativo, eu tenho que ter informações, né, de outros imóveis comerciais do mesmo porte que foram vendidos recentemente ou que estejam à venda para que eu possa fazer o método comparativo. Então, entenda o seguinte, não é o cliente que vai pautar a tua metodologia. A metodologia é o profissional que vai fazer de acordo com o caso em concreto. Então é muito importante que a gente entenda isso, que a gente precisa muitas vezes educar o nosso cliente para que ele possa entender, tá, o que nós vamos fazer, o que nós podemos fazer. E por último aqui, antes de passar a palavra para o Jefferson se despedir, sobre os eventos, né? Então o Jefferson já comentou aqui do Cobreap 2025, tá? Mas queria aqui chamar a atenção para vocês para alguns eventos que vão ter ainda nesse final de ano aqui de 2024. Nós vamos ter agora em outubro, tá? Em Salvador, a SOEA, tá? Inclusive eu vou estar lá também, Jefferson, na SOEA, vou fazer uma palestra lá sobre orçamento de obras no SOEA em Salvador. Então quem for de Salvador e região vão nesse evento, é um evento também muito grande, tá? Que congrega todos os profissionais da engenharia e das geociências. E em novembro, nós teremos 2 eventos. Primeiro, né, o nosso evento, que é o evento dos nossos alunos, mas que também é aberto ao público, tá? É o evento do Elite. E aí esse evento vai ser em São Paulo, o Jefferson vai estar lá, o Leonardo Coimbra, vamos ter a presença de 2 juízes, Jefferson, lá que eu consegui levar, um da Bahia, um de Minas Gerais. Então vai ser um evento muito bacana. Você vai poder ir, quem puder ir a São Paulo, tem a opção presencial ainda, tem poucas vagas, mas ainda tem. E tem também, quem não puder, não conseguir adquirir o seu ingresso, vai ter também a opção online. Então você vai poder assistir de qualquer lugar do Brasil aí esse evento, que é nos dias 8 e 9 de novembro. E no final do mês de novembro, teremos um outro grande evento para a área de avaliações e perícias, tá? Que é o evento SEAD, que é de organização do IBAP de Pernambuco, tá? Eu, se não me engano, é 25 a 29 de novembro. Exatamente. Eu vou estar lá para fazer um mini curso também de método evolutivo e orçamento de obras e também uma palestra sobre o mesmo tema, tá? Então, tem esses 3 eventos ainda nesse final de ano. É muito importante a participação de vocês nesse tipo de evento, tá? É aí onde a gente faz o melhor networking, é onde a gente vê as novidades, onde a gente, além de aprender, a gente tem esse relacionamento próximo, porque, olha, tudo bem que a rede social ela aproximou muita gente. Por exemplo, eu nunca teria conhecido o Jefferson, talvez, se não fosse pelas redes sociais, né? Lógico que depois a gente se conheceu pessoalmente, mas o primeiro contato foi nas redes sociais. Só que para que a gente possa realmente fortalecer esses contatos,
A gente precisa do olho no olho, a gente precisa estar próximo. Então, pessoal, invistam em estar em eventos como esse. E, Murilo, poxa, eu estou sem dinheiro agora, não dá. Beleza, eu até te entendo. Mas também existe muito evento gratuito que às vezes eu vou e que eu vejo lá um monte de cadeira vazia. Então, e não é desculpa de você dizer assim, porque eu não tenho dinheiro. Não, então vá pelo menos nos eventos gratuitos, tá? Tem muito evento gratuito. Procure aí o CREA, o IBAP, a Federação das Indústrias, o SESI, o SENAI. Muitas vezes todos esses entes fazem eventos gratuitos. Então, Murilo, mas eu não fico sabendo. Então é porque tu tá seguindo na rede social o Whindersson Nunes, Luiz Assonza, tem que começar a filtrar e seguir os IBAP, seguir buscar o pessoal da área, né? Para poder você ter o conhecimento e ficar sabendo quando acontece esse evento. Bem, mas estamos chegando aqui ao final, vamos aqui encerrar o nosso podcast. Já vou aqui agradecer a todos vocês por estarem acompanhando aqui mais um episódio. Vamos intensificar agora esses podcasts, né? Agora eu posso, porque agora eu sou desempregado. Jefferson, para poder a gente finalizar, eu queria que você desse uma dica de ouro aí para quem está começando nessa área, dando os primeiros passos, e aproveitar logo em sequência já também dar suas palavras finais e se despedir dos colegas. Bom, vou responder logo a primeira pergunta aí, depois a gente faz alguns comentários, né? A dica é se capacite. É difícil você crescer se você não se capacitar. Segundo, ande no meio das pessoas que já trabalham com isso, que já têm sucesso nisso. Eu tenho uma frasinha que eu digo assim também, respire o ar daqueles de onde você quer chegar. Se você está no meio dessa população aí, dessas pessoas, né, que são pessoas que de fácil acesso, a gente pensa que não consegue, vá para os eventos que você vai ver que vai ter essas oportunidades. Você se espelha, você quer buscar, e isso traz um estímulo fantástico para que você possa fazer isso. Retrata no que Murilo falou, né, de participar dos eventos. Faça um esforço, isso não é gasto, isso é investimento. Tá? Basta essas duas dicas, se você pegar essas duas dicas, não tenha dúvida que em pouco tempo você será um profissional de sucesso. Em pouquíssimo tempo. Tá? Com relação aos eventos, eu queria destacar aqui, agora em outubro, eu vou estar dando uma palestra e um minicurso no Congresso Internacional do Conhecimento Científico, que muito me honra, vai ser em Campos do Goitacazes. É um evento mais fechado, mas que é aberto ao público também, só que ele não tramita muito nas redes sociais. Tá? Vou estar no evento do Murilo, como ele falou, lá no painel de avaliações, e no SEAD também, levando uma palestra de avaliações securitárias, nessa área de seguros. Né? Fora isso, a gente está planejando, se tudo der certo, sigam aí as redes sociais, tanto minha como do IBAP Ceará, um evento que vai ser no formato híbrido, sobre um seminário, um dia todo, com um painel de perícias e um painel de inspeção predial, né? Trazendo aí informações, tudo de forma muito prática. A gente está tentando trazer um profissional do município para explicar como se fornece o certificado de inspeção predial, uma coisa bem prática, bem voltada àquele profissional que quer adentrar nisso. No mais, é agradecer a oportunidade, foi um grande prazer poder estar aqui contigo. Primeiro, estar aqui conhecendo São Luís, conheço o Brasil quase todo, mas não conhecia ainda São Luís do Maranhão. Pena que dessa vez não vai dar para ir nos Lençóis, né? Pois é, dessa vez não vai, mas vai ficar o gostinho para uma outra vez a gente vir e ir até lá, né? Mas é um prazer grande fazer parte aí da equipe da Elite, né? E estamos juntos aí para os próximos projetos. Só para poder finalizar aqui, essa frase que o Jefferson comentou, tem uma outra frase, Jefferson, já anota esse no teu repertório. É do fundador do LinkedIn, né? Ele diz assim, a melhor forma de se transformar é conviver com aqueles que já são quem você quer ser, né? Então ficou bem próximo aí dessa outra frase que tu comentaste. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado a todos pela presença, um forte abraço e até o próximo episódio. Lembrando que essa gravação foi feita aqui no Estúdio Elite, então se você é de São Luís e quer gravar o seu podcast aqui, também as portas estão abertas. Estúdio Elite aqui no Jaracati, um prédio empresarial. Você pode agendar o seu podcast aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima.